Duas pessoas receberam exatamente o mesmo dinheiro, a mesma oportunidade, o mesmo tempo, e mesmo assim, uma conseguiu crescer, a outra voltou para o ponto de partida. E o mais assustador, o problema não era inteligência, não era azar, nem preguiça, era algo invisível, algo que muda completamente a forma como o cérebro toma decisões quando vive sob pressão constante. Mas antes da gente continuar, eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque no começo isso parece apenas sobre dinheiro, mas depois você percebe que talvez o maior problema da pobreza não esteja na conta bancária, e sim na mente. Tudo começou com um experimento simples. Pesquisadores queriam entender por que algumas pessoas conseguem sair da pobreza e outras parecem presas nela por anos, mesmo trabalhando duro, mesmo tentando, mesmo recebendo oportunidades. Então eles fizeram algo curioso. Separaram pessoas em situações diferentes. Um grupo precisava tomar decisões financeiras simples, mas sem pressão. O outro grupo precisava decidir imaginando que tinha contas atrasadas, dívidas e pouco dinheiro sobrando. O resultado mudou completamente o comportamento das pessoas. O grupo sem pressão pensava com calma, analisava, planejava melhor, tomava decisões mais inteligentes, mas o grupo pressionado começava a agir diferente, mais impulsivo, mais imediatista, mais ansioso, mesmo quando as perguntas eram simples. Agora presta atenção nisso. O problema não era a falta de capacidade, era excesso de preocupação ocupando espaço mental. Imagina o cérebro como um celular. Quando existem poucos aplicativos abertos, ele funciona rápido, mas quando muita coisa está rodando ao mesmo tempo, ele trava, fica lento, superaquece. É exatamente isso que acontece com alguém vivendo pressão financeira constante. A mente nunca descansa. Conta, aluguel, comida, dívida, emergência, medo, tudo funcionando ao mesmo tempo. E isso cria algo extremamente perigoso: visão de curto prazo. Porque quando o cérebro entra em modo sobrevivência, ele para de pensar no futuro. Ele tenta sobreviver ao hoje. Agora pensa nisso. Uma pessoa financeiramente tranquila consegue pensar: vou investir pensando daqui 10 anos. Mas alguém vivendo pressão constante pensa: como eu passo dessa semana? E isso muda tudo, porque decisões de curto prazo parecem resolver o problema mais rápido, mesmo quando pioram o futuro. É por isso que muita gente entra em ciclos repetitivos, compra por impulso para aliviar a ansiedade, aceita dívidas ruins para resolver urgências, desiste de oportunidades longas porque precisa de resultado imediato. E quanto mais pressão existe, mais difícil fica sair disso. Agora vem a parte mais desconfortável, porque muita gente olha para pessoas pobres e julga as decisões delas. Por que comprou isso? Por que não guardou dinheiro? Por que não investiu? Mas quase ninguém percebe uma coisa: o cérebro sob escassez funciona diferente. Existe um experimento famoso onde pesquisadores observaram pessoas passando dificuldades financeiras. Antes de resolverem problemas urgentes, o desempenho mental delas caía drasticamente. Memória pior, concentração pior, capacidade de planejamento menor. Agora imagina viver assim por anos. E é por isso que pobreza não é apenas falta de dinheiro. Ela pode virar um ambiente psicológico, um estado mental constante de alerta. E aqui entra a parte mais perigosa de todas. Porque quando alguém cresce nesse ambiente, o cérebro aprende padrões invisíveis. Aprende medo, aprende urgência, aprende escassez. Então, mesmo quando a situação melhora, a mente continua funcionando como se estivesse em perigo. É por isso que algumas pessoas conseguem ganhar mais dinheiro e, mesmo assim, continuam tomando decisões impulsivas. Porque o problema não desapareceu, só mudou de forma. Agora vem um detalhe que quase ninguém percebe: o sistema inteiro recompensa decisões rápidas, parcelamentos,
Compra imediata, entrega instantânea, dopamina rápida, tudo ao redor empurra as pessoas para o curto prazo. E isso afeta principalmente quem já vive sob pressão. Porque quando alguém está emocionalmente cansado, promessas rápidas parecem solução. Agora pensa na diferença entre duas pessoas. Uma acorda tranquila, a outra acorda pensando em dívida. Quem você acha que consegue planejar melhor? Quem consegue estudar mais? Quem consegue pensar no futuro? E isso cria um ciclo silencioso. A pressão gera decisões ruins. As decisões ruins geram mais pressão. E a pessoa começa a acreditar que nunca vai sair dali. Mas talvez a parte mais importante desse vídeo seja essa. Isso não significa que alguém está condenado. Porque quando a pessoa entende como a própria mente funciona, ela começa a perceber os padrões. E perceber o padrão é o primeiro passo para quebrar ele. Pequenas decisões começam a mudar. Menos impulso, mais consciência, menos comparação, mais planejamento. E aos poucos, o cérebro sai do modo sobrevivência. Talvez por isso algumas pessoas mudem completamente de vida, mesmo começando sem nada, porque em algum momento elas conseguiram quebrar o ciclo mental da escassez. E talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis sobre dinheiro. Muita gente não perde para a falta de capacidade. Perde para o desgaste invisível de viver pressionado o tempo inteiro. Agora me responde: você acha que pobreza é só falta de dinheiro? Ou também uma prisão mental? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no Mente Viral, porque os próximos vídeos vão mexer ainda mais com a sua mente.